Então, essa é a nossa aula número 3, que trata sobre a legislação vigente, né? Novamente, legislação, porque vamos falar sobre lei, né? E a principal lei que orienta a assistência técnica e extensão rural no nosso país, e vigente porque é a lei que está em vigor, né? Ou seja, que está atualmente sendo aplicada no nosso país. Então, essa lei a gente chama ela, né, de PNATER, que é a sigla para Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e Reforma Agrária. É um título um pouco extenso. Então, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e Reforma Agrária, ela foi instituída em 11 de janeiro de 2010, né, completou recentemente 11 anos, alterando a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para priorizar a destinação de recursos financeiros aos órgãos públicos e oficiais de assistência técnica. Então, basicamente, ela surge como uma boa continuidade do que a gente viu. Auston, Oi. o Emanuel não está conseguindo entrar. Só um momento. Só um momento, pessoal, enquanto eu vejo a situação aqui do Emanuel. Pronto, já entrou, né? Prosseguindo, pessoal, então nós já tínhamos uma lei, né, que era a Lei 8.666, que ela começou a entrar em vigor em 1993, ou seja, pouco depois que a Embrater deixou de existir, e a responsabilidade pela extensão rural foi destinada aos governos estaduais, né? Então, desde 2003, quando começou o terceiro período histórico da extensão rural no Brasil, houve modificações, né, para adaptar-se à nova realidade a qual o país precisava se atualizar. E aí um dos pontos mais importantes foi justamente a atualização dessa lei principal, né? Então a PENATER, ela substitui a lei 8.666, né? E por que que houve essa alteração? Justamente para atualizar diversos pontos que necessitavam e para priorizar a destinação de recursos financeiros aos órgãos públicos e oficiais de assistência técnica, ou seja, para que o governo federal finalmente oficializasse que ele ficaria responsável por destinar uma determinada quantidade de recurso financeiro, ou seja, de dinheiro, para os órgãos públicos e oficiais de assistência técnica, né? E aí a gente está falando desde empresas como a Embrapa, a principalmente empresas que pertenciam aos governos estaduais, né, que no caso são as empresas de extensão rurais, as chamadas EMATERs. Como no caso aqui do nosso estado do Ceará, nós temos a EMATES. E aí, nesse sentido, houve toda uma ordenação jurídica para que isso acontecesse. E através da PENATER se criou o que a gente chama de PRONATER, que é o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária.
e ele é um instrumento orientador do processo de implementação da Penater. Estabelece as diretrizes e metas para os serviços públicos de até no Brasil. Ou seja, o Pronater é como se fosse uma cartilha orientadora de como é que a Penater ela deve ser aplicada, né? Como a Penater é uma lei, né, então ela é obrigatória. Todos os estados têm que seguir o que ela orienta no que diz respeito a como a extensão rural tem que ser aplicada. E o Pronater é um programa que dá assistência para essa lei ser aplicada. Só que o Pronater não é obrigatório que um Estado participe, né? Uma das principais situações que o Pronater promove é justamente repassar recurso financeiro para que você possa ter programas que são criados pelo governo estadual para fortalecer a extensão rural, né? Então, como a gente falou anteriormente, se um município quiser oferecer extensão rural por conta própria, ele pode, mas ele não é obrigado, a obrigação é do governo estadual. E uma das formas dele poder fornecer extensão rural é participar, por exemplo, de seleções públicas, né? Hoje, no caso, o Ministério da Agricultura, ele, através da Agência Nacional de Assistência Técnica, promove editais, certo? Que dão possibilidade de prefeituras participarem e poder receber um recurso financeiro para 1 ano, 2 anos de um projeto de extensão rural, né? O que ajudaria bastante no que diz respeito ao desempenho dessa política pública ser aplicada no seu município, né? Então, assim, como não tem dinheiro para você poder realizar isso em todos os municípios, né? Você faz com que os municípios ou mesmo os estados eles concorram para poder ganhar esse recurso financeiro, né? E poder melhorar sua assistência técnica e extensão rural. Então, o Pronater vai ser o programa que vai ordenar toda essa situação e, obviamente, vai se orientar pela Penater. Então, todos os estados e municípios têm que seguir o que a Penater diz, que é a Política Nacional de Assistência Técnica. Mas o Pronater, nem todos os municípios e estados eles vão participar dele. Eles vão participar se eles concorrerem aos recursos financeiros que eles promovem, ganharem as seleções públicas e, obviamente, se ganharem, vão poder participar. Mas eles não são obrigados. Deu para entender, pessoal? Washington, perdão, você pode repetir essa parte que os municípios não participam? Certo. A Penater, né, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e Reforma Agrária, é a lei principal que orienta todas as ações de como deve funcionar a assistência técnica e extensão rural no nosso país, né? Como ela é uma lei, todos os estados e todos os municípios eles devem seguir essa lei, né? Então todo mundo é obrigado a se adequar ao que ela propõe de como que deve ser a assistência técnica. A partir da Penater é criado a Pronater, né? Ou o Pronater, que é o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. É um programa que fortalece as ações que são propostas na Penater. Só que, diferente da Penater, não é obrigatório que um estado ou município ele siga o que está sendo proposto. Por quê? Porque o Pronater é um programa que dá condições para fortalecer a assistência técnica, mas não há recurso financeiro para ele ser aplicado em todo o território nacional. Então, o que o governo faz? Todo ano, mais ou menos, é destinado a uma determinada quantidade, um orçamento para o Pronater. E aí, os estados e municípios que querem participar, ou seja, que querem colocar as ações em prática desse programa, conseguindo inclusive recurso financeiro para contratar assistência técnica e desenvolver um projeto, eles fazem isso concorrendo no edital, né? Então, suponhamos, por exemplo, que é o Ministério da Agricultura, que lançou o edital do Pronater, né?
E aí vai destinar R$ 100.000 para assistência técnica, e esses R$ 100.000 podem concorrer até 5 municípios. Então, 5 municípios vão concorrer e eles vão apresentar suas propostas. A que tiver a melhor proposta, mais adequada, ele ganha esse recurso financeiro, né? Então, não é obrigatório os municípios e estados participarem, né? Para você concorrer, esses estados e municípios vão, através das suas secretarias de agricultura, desenvolver um projeto, dizer como querem, por que querem esse recurso financeiro, como vão executar esse recurso, e aí o melhor vence. Como às vezes dá muito trabalho para você elaborar e muitas vezes você nem ganha, né? Tem municípios ou estados que nem se dão ao trabalho de concorrer, mas é interessante que participem, né? Então, os estados e municípios que participam do Pronaté, eles recebem recurso financeiro a mais, eles recebem treinamentos adicionais, eles recebem o fortalecimento da sua política de extensão rural através desse programa, mas não é obrigatório que eles participem. Mesmo que eles não participem do Pronaté, a sua Emater, a empresa de assistência técnica do Estado, ela vai continuar recebendo um recurso federal, que é fixo, mensal, para poder continuar aplicando a sua extensão rural no Estado. Mas se participar do Pronaté, tem condição desse recurso financeiro aumentar e, obviamente, outros programas serem inseridos, né? Então, isso faz com que seja interessante para que alguns estados e municípios busquem essa alternativa de melhorar a sua extensão rural, mas não é obrigatório que eles participem. Deu para entender agora a diferenciação? Deu sim, Washington. Obrigado. Por nada. Para todo mundo, pessoal, deu para entender o que é a Penater e o que é o Pronater? Deu sim, Washington. Deu sim. Ótimo. Então vamos em frente. Então hoje, o Pronater, né, o programa, ele é coordenado pelo DATER, né, que a gente já conversou, que é o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, e é elaborado anualmente para cada plano safra da agricultura familiar, com base nas políticas da SAF, que é a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, nos programas estaduais de ATER e nas demandas de agricultura familiar. Ou seja, o Pronatel é coordenado por aquele departamento que a gente já conversou, que é um departamento nacional, que na verdade hoje é o mesmo que a Agência Nacional de Assistência Técnica, e todo ano ele é reelaborado, ele passa por um novo planejamento de como é que ele pode ser ampliado, que programas vão ser oferecidos, qual o orçamento que vai ser destinado, e tudo isso é feito alinhado com o chamado Plano Safra, que o Plano Safra é um programa do governo destinado a financiar a agricultura familiar e também outras entidades, né, do setor do agronegócio, que obviamente precisam de recurso financeiro ou de capacitação para poder se preparar anualmente no que diz respeito à sua produção anual, né? Então, tudo isso é feito seguindo essas políticas, principalmente ligadas às demandas da agricultura familiar, né, que é o público principal da Pronater, e por isso mesmo ele é alinhado tanto com os programas estaduais de ATE, quanto com a Secretaria de Agricultura Familiar. Tá dando para entender, pessoal? Tá sim, Washington. Ok. Então, a agricultura familiar é o público principal, certo, da Pronater, além de outros quadros minoritários, que a gente vai citar em breve. E é comum que a gente veja esse selo aqui, ó, do público beneficiário. Principalmente, né, agricultores que trabalham com o selo da agricultura justa e solidária, ou cooperativistas. Então, se vocês talvez procurarem nos supermercados, eu inclusive já vi recentemente supermercados aqui de Jaguaruana, vocês talvez encontrem produtos que têm esse selo da agricultura familiar e que normalmente são públicos que recebem diretamente
ações que são da Pronater, né? Então, eles fazem questão de divulgar esse selo, que é justamente dando a autenticidade que o programa está beneficiando essas famílias e, obviamente, está possibilitando que os produtos dessas famílias cheguem, né, até o mercado por um preço justo e, obviamente, com a qualidade que o consumidor espera. Eu já vi, por exemplo, nos supermercados daqui, cafés especiais com esse selo e também suco de uva integral, né, e a gente encontra diversos outros produtos que comprovam, né, que a agricultura familiar ela pode sim se organizar e, obviamente, oferecer bons produtos tão competitivos quanto os que são ofertados pelas grandes agroindústrias e com um padrão de qualidade até diferenciado, que é mais artesanal, né? Então, como é que um estado, um município, ele pode participar da Pronater, né? O que os estados podem aderir ao Pronater e dele participar? Se assim eles quiserem, eles vão ter que seguir as seguintes etapas, né, para poderem aderir ao Pronater. Que etapas são essas? Credenciar as entidades executoras, né, ou seja, muitas vezes não é a Secretaria de Agricultura do Estado ou a sua Emater, né, como no caso aqui do Ceará seria a Emates, que executaria um programa da Pronater. Então, normalmente as ações daqui são executadas pelo Instituto Agropolos, né? Mas se houvesse uma outra entidade privada que quisesse participar junto com o governo do estado para poder fazer esse mesmo trabalho, ou seja, o governo do estado terceirizaria o serviço da extensão rural para essa empresa, poderia-se, certo? Não teria problema nenhum. Então, isso que seria o credenciamento das entidades executoras. Suponhamos que uma empresa aqui de Jaguaruana, né, digamos um grupo de profissionais aí do agronegócio monta uma empresa de extensão rural particular, e aí ele quer concorrer junto com o Estado para poder se credenciar para conseguir um dos editais do Pronater, né? Então, essa empresa ela teria que fazer o credenciamento, né, como a entidade executora, né? Credenciamento, no caso, seria um registro, né, dentro dos órgãos oficiais, obviamente, que são monitorados tanto pelos fiscais, os supervisores, as pessoas que coordenam o Pronater, através do DATER, da SAF, a Secretaria de Agricultura Familiar, entre os outros órgãos do governo, como a própria Anater também, né? Para que houvesse toda uma transparência de que empresa é essa, qual o objetivo dela, se ela tem condições de realmente realizar esse trabalho. Então, seria feito o credenciamento dela como entidade executora, ou seja, o registro como uma empresa que é capaz de executar o trabalho que é proposto pela Pronater. A segunda etapa seria formular sugestões relativas à programação das ações da Pronater. O que é isso? Quando a Pronater lança os editais, né, esses editais eles já são muitas vezes previamente descritos, né? O edital, por exemplo, pode estar destinando até R$50 mil para você executar um projeto, mas que tem que ser na área da apicultura, suponhamos. Então, essa entidade que foi credenciada, ela pode formular sugestões de como é que esse projeto ele pode ser executado, né? Ele vai pensar justamente das coisas que a gente está falando lá na outra disciplina. Como é que eu posso, por exemplo, pegar esses R$50 mil e coordenar dentro de um orçamento e dentro de um prazo de tempo para poder gerenciar bem esse recurso financeiro e fazer com que eu faça surgir dentro de uma comunidade rural, né, de um município como o Palhano, um novo investimento no setor de apicultura, né? Então ele vai fazer propostas de como isso deve acontecer, né? E essas propostas, obviamente, elas vão ser organizadas dentro de um documento, né? Justamente para que possa ser apresentado para a concorrência da Pronater. Eu estou ouvindo o barulhinho aí do chat, estão colocando algumas perguntas, é? Eu que levantei a mão para perguntar um negócio, Washington. Fique à vontade.
Aqui no Palhano teve um curso, tem vários, né? Teve um curso do Senar de apicultura. Se enquadraria nisso aí? Do Senar, não, o Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. No caso, o Senar, ele trabalha no que diz respeito a uma política do governo que ela é descentralizada das ações da Agência Nacional de Assistência Técnica ou do próprio Ministério da Agricultura, do DATE e da SAF. Eles podem até trabalhar de forma conjunta, mas o que eu estou querendo dizer é que o Senar, no caso, não seria uma entidade credenciada para executar uma ação do Pronater. Está entendendo? Sim, entendi. Porque ela já funciona com outro objetivo dentro do nosso setor, que é justamente levar a capacitação, mas os recursos financeiros a qual ela utiliza para isso, ela vem diretamente do governo, e é um recurso que já é direcionado para lá, não passa pelo Ministério da Agricultura, nem pelo DATE, nem pelo Pronater. Ou por pagamentos mensais que são feitos por médios e grandes empresários, né? Quem financia o Senar, na sua boa parte, são médios e grandes empresários do agronegócio que pagam espécies de mensalidade, ou seja, como se doasse dinheiro. E para que eles fazem isso? Para que sejam ampliadas ações de desenvolvimento do setor. Ok? Ok, obrigada. Por nada. Bem, então nesse sentido, a terceira etapa seria cooperação nas atividades de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos resultados obtidos com a execução do Pronater, né? E vamos lembrar, suponhamos que o nosso estado do Ceará, ele credenciou entidades executoras, né? Essas entidades, elas formularam sugestões e o estado do Ceará, né, normalmente através da sua Secretaria de Agricultura, ela vai fazer isso aqui, caso ela queira esse recurso do Pronater. Ela se compromete em cooperar nas atividades de acompanhamento, né, ou seja, ela vai verificar se essa entidade que está se credenciando, ela tem condições de cumprir o trabalho, se ela realmente está executando o trabalho, se o recurso financeiro está sendo aplicado da forma correta, e avalia se o projeto está sendo executado como foi elaborado e proposto, né? Então, ela garante todo esse comprometimento de que vai fazer o acompanhamento junto com os organizadores da Pronater, certo? Então, o governo estadual ele tem que se comprometer em fazer o acompanhamento, caso ganhe, né, o recurso financeiro da Pronater, de acompanhar e verificar se realmente o projeto está sendo executado da forma como foi proposto, né? Então, todas as informações têm que ser apresentadas com transparência para a Pronater. É muito do que a gente conversou, pessoal, na outra disciplina. É como se o Pronater ele fosse um cliente e o governo estadual e a entidade executora fossem a empresa de projeto que está executando o que o cliente solicitou, né? Que no caso é a ampliação dos projetos de extensão rural, né? Então o Pronater garante o dinheiro e muitas vezes até alguns profissionais para capacitar também, mas tudo isso vai, mas se pedido em troca que haja seriedade, que o dinheiro realmente seja executado para aquilo que foi proposto na proposta de concorrência para se ganhar esse direito de poder participar do Pronater. Tá dando para entender até aqui, pessoal? Sim, Washington. Então vamos para os próximos passos, né? A execução dos serviços de assistência técnica e extensão rural por suas empresas públicas, ou seja, as EMATES, ou órgãos devidamente credenciados, né, como o Instituto Agropolos, e selecionados em chamada pública, né? Ou seja, o serviço de assistência técnica, eles só vão poder ser executados pelas EMATES
ou órgãos credenciados, né, como a gente citou a Agropolos, ou a gente poderia ter outras empresas que são criadas e o governo faria o credenciamento junto com os outros órgãos que são responsáveis pelo esse credenciamento, como o DATE e a Secretaria de Agricultura Familiar. E quem vai participar dos editais da Pronater e poder ganhar esse edital e poder executar um determinado projeto, isso só vai acontecer por meio de chamada pública, né? O que é a chamada pública? É o que faz um edital. É você dar transparência, ou seja, não poderia, por exemplo, uma empresa, por exemplo, que é criada por um parente, né, político de um governador ou de um prefeito de uma cidade bem grande, de um estado, e aí essa empresa ia ser selecionada sem nenhum critério, né, simplesmente porque pertence a algum amigo de alguém importante, de um político, né? Então, a chamada pública existe para isso, para que haja transparência. Dessa forma, qualquer empresa que queira concorrer para poder executar esse projeto junto ao governo do estado, ela pode, desde que, obviamente, atenda todos os critérios que são solicitados. E aí suponhamos, por exemplo, que o estado do Ceará tenha 4 entidades credenciadas. E essas 4, cada uma vai fazer a sua proposta para concorrer a um edital do Pronater. A que tiver a melhor proposta, obviamente vai ganhar. E como é que pode ser essa melhor proposta? Né? Se o edital é de R$50 mil e tem uma que diz, por exemplo, que faz com R$39 mil o mesmo projeto, né, garantindo que isso ocorra, então ela tende a ganhar, porque dentro da questão financeira ela pode minimizar os custos, suponhamos. Então, a melhor proposta no que diz respeito a custo e benefício vai ganhar. Então, independente de quem seja essas 4, todas as 4 elas podem concorrer. E o que vai determinar por que uma ganhou e a outra não, tem que ficar público, tem que ficar formalizado em um documento onde qualquer pessoa pode consultar para saber que, de fato, houve um processo de competição limpo, transparente, onde não há nenhuma possibilidade de haver corrupção desses valores e, obviamente, o dinheiro tenha a destinação correta. Então, para isso que serve uma chamada pública, para você dar transparência e, obviamente, democratizar a competição que pode haver entre os interessados que desejam participar de um processo seletivo da Pronater e executar um projeto com esse recurso financeiro que vai ser destinado. Tá dando para compreender, pessoal? Sim, Washington. Muito bem. Tem mais critérios ainda? Tem, né? Mas esses são os principais. E aí, como é que funcionam os serviços de ATE, né? A contratação dos serviços de ATE, ela será realizada por meio de chamada pública, como a gente acabou de citar, que conterá pelo menos os seguintes critérios, né? Ou seja, quando uma Secretaria de Agricultura ou a própria Emater quiser contratar uma outra empresa, né, que tem que ser credenciada, né, dentro daqueles critérios que a gente viu, para poder executar o serviço de extensão rural, ela vai ter que ser selecionada por meio de uma chamada pública, onde vai concorrer com outras, né, para saber quem é que tem a melhor proposta. E nessa chamada pública vai ter que ter pelo menos esses critérios. Podem ter vários, mas esses aqui são obrigatórios, justamente porque já está sendo orientado pela própria Penater para que existam. Então são esses os critérios. O objetivo a ser contratado, descrito de forma clara, precisa e sucinta. Ou seja, o objeto a ser contratado. Por que uma empresa está sendo contratada para realizar o serviço de extensão rural, né? Então, essa descrição do porquê tem que ser de forma clara, ou seja, tem que ser com palavras que se façam entender, não pode ser usadas palavras jurídicas que confundam
ou que dê duplicidade de entendimento, ou seja, que eu posso ler e entender de uma forma e outra pessoa entenda de outra. Não, tem que ser um argumento bem claro, preciso e sucinto, ou seja, preciso no que diz respeito a ser bem detalhado e sucinto porque tem que ser curto, objetivo, não pode ser um texto longo, a ponto de fazer com que haja confusão no seu entendimento. Tem também que haver a qualificação e a quantificação do público beneficiário, né? Se o projeto é, por exemplo, para realizar a extensão rural lá no município de Itaiçaba, cuja a EMATES não está tendo pessoal suficiente para poder realizar a extensão rural lá, por exemplo. Então vai ser descrito, né, como é que esse trabalho vai ser executado, que é a qualificação. E a quantificação do público beneficiário, ou seja, qual o perfil do público beneficiário, né? Tem ensino superior, básico, ou não tem escolaridade completa? E em termos de quantificação, qual a quantidade, quantas pessoas, afinal, vão ser beneficiadas por esse atendimento, né? São 5.000, 10.000, por aí. Você qualifica e quantifica quem é o público que vai ser beneficiário desse serviço de extensão rural. Também é descrito, na chamada pública, a área geográfica da prestação de serviço, ou seja, até onde vai ficar restrito esse serviço. É em todo o estado do Ceará, é apenas na região do litoral leste, é especificamente no município de Itaiçaba, né? Então você deixa bem claro em que local vai ocorrer esse serviço que está sendo contratado. Tá claro até aqui, pessoal, esses 3 pontos? Tá sim, Washington. Sim, Washington. Então vamos aos demais, né? O que a chamada pública também deve conter? O prazo de execução do serviço, né? Ou seja, suponhamos que está sendo contratado o serviço de extensão rural lá para o município de Itaiçaba, mas vai ser descrito por quanto tempo, né? É 6 meses? É 1 ano? 2 anos? Essa informação ela tem que ser detalhada, até para que a empresa credenciada que vai concorrer nesse edital, ela saiba por quanto tempo vai poder destinar os seus recursos humanos, né, os seus profissionais, para poder estar executando esse serviço. Então, essa informação é essencial. Também é uma informação essencial que seja descrito os valores da contratação dos serviços, né? Ou seja, quanto de dinheiro vai ser repassado para que esse serviço de extensão rural ele seja executado, né? E aí, obviamente, todas as outras informações elas vão ter que se encaixar. Se o prazo é de 2 anos, né? Se é apenas para o município de Itaiçaba, para um público que não tem qualificação nenhuma, e é de cerca de 5.000 pessoas, né? E um dos objetivos é que a gente desenvolva uma cadeia produtiva. Aí a empresa vai avaliar esse recurso financeiro, será que é suficiente, né? E ela pode propor, inclusive na inscrição dela, que seja feito por menos, se assim ela achar que é possível. Assim como outra entidade que é credenciada pode fazer um recurso e dizer que o recurso financeiro não é suficiente para o prazo e para o objetivo que está sendo proposto, né? Mas o mais óbvio que aconteça, né? Suponhamos, por exemplo, que 4 empresas estão concorrendo a esse edital, é que do valor que está sendo destinado, 4 proponham fazer com o valor abaixo, né? Então, suponhamos que se o valor é de 50 mil reais, cada uma vai propor pelo menos abaixo de 50 mil. Porque um dos critérios para eleger qual a empresa que vai ser contratada é quem consegue executar por um valor menor, né? Que é sempre um dos critérios básicos de uma chamada pública. Então, vai ter lá um valor limite que não deve ser ultrapassado. E nesse valor é que a empresa tem que avaliar se tem condições de executar o serviço
ou não, né? Se ela acredita que sim, ela obviamente vai fazer sua inscrição para poder concorrer a essa chamada pública. E o último critério é que a qualificação técnica exigida dos profissionais dentro das áreas de especialidade em que serão prestados os serviços, ou seja, tem que ser descrita que tipo de profissionais se precisa para poder executar o serviço que está sendo demandado por esse edital. Então, se esse, novamente no exemplo, é para que se leve a extensão rural para o município de Itaiçaba, mas com o objetivo de desenvolver uma determinada comunidade rural, de desenvolver lá uma determinada cadeia produtiva, né? Então, que tipo de profissionais a gente vai precisar para executar esse serviço? Pode ser qualquer pessoa? Não, normalmente tem que ser pelo menos ligado à área de ciências agrárias. Mas quais? Aí vai depender do serviço, do projeto que vai ser executado lá, né? Então, pode ser proposto aí, no caso, ser qualquer profissional da ciência agrária, ou pode ser proposto qualificações específicas, como um técnico em agronegócio, um técnico em agropecuária, um técnico em fruticultura. A cadeia produtiva que vai ser desenvolvida lá é que vai determinar quem são os profissionais. Então, independente de qual seja, o que é importante a gente lembrar é que o edital vai ter que dizer que tipo de profissional formado se precisa para poder executar esse serviço. Porque eu não posso, por exemplo, ter um edital que é para desenvolver a cadeia produtiva da fruticultura e deixar essa informação em aberto de forma que o dono da empresa vai colocar qualquer profissional, às vezes até um que não tenha formação na área de fruticultura. Então eu tenho que fechar essa informação, ou seja, tenho que restringir a um determinado profissional, né? Então, o edital pode dizer, por exemplo, que vai precisar de 3 técnicos em fruticultura, um agrônomo, 2 técnicos em agronegócio e um técnico em agroindústria, por exemplo, né? Então, o próprio edital da Secretaria de Agricultura do Estado ou da empresa de assistência técnica do Estado é quem vai dizer quem são os profissionais que vão ser contratados pela empresa para poder executar esse serviço, né? Porque se deixar essa informação em aberto, você pode ter profissionais que não têm a qualificação necessária para essa atividade e, obviamente, o projeto pode não ser bem executado. Até aqui tudo bem, pessoal? Está dando para entender todos esses pontos da chamada pública? Tá sim, Washington. Outros pontos que também tem que conter nessa chamada pública, né? Tem que ser descrito que a exigência de especificação pela entidade que atender a chamada pública do número de profissionais que executarão os serviços com suas respectivas qualificações técnico-profissionais. Essa informação complementa, né, as 2 últimas que a gente citou. É feita a exigência de uma especificação pela entidade que atenda a chamada pública do número de profissionais que executarão os serviços com suas respectivas qualificações técnico-profissionais. Ou seja, tem que se dizer quantos profissionais vão ser precisos e qual a qualificação profissional que é preciso. Que é como eu citei no exemplo anterior. É dizer que é um agrônomo, 2 técnicos em agronegócio, 3 técnicos em fruticultura, um técnico em agroindústria, né? Novamente, isso é descrito de forma detalhada, porque se eu coloco simplesmente que preciso de 7 profissionais, sem dizer quem são, a empresa que foi credenciada e que ganhou o edital, ela pode fazer uma troca, né? E ao invés, por exemplo, de contratar os 3 técnicos em fruticultura, que é o principal, já que se quer desenvolver a cadeia fruticultura lá em Itaiçaba, ela pode contratar 3 em agronegócio, né? Ou 3 em agropecuária, né? Ou seja, tem que deixar bem claro quem são os profissionais e a quantidade de cada um,
para que, obviamente, se atenda o interesse do projeto e não o interesse da pessoa que coordena a empresa que ganhou o direito de poder executar esse projeto, né? Então, isso é muito importante. Outro ponto, e o último, né, que a gente traz aqui de destaque de algo que deve se conter em um edital de chamada pública, é que os critérios objetivos para a seleção da entidade executora, né, devem estar lá bem descritos, ou seja, quais são os objetivos para que a gente possa selecionar a entidade executora. E aí isso vai variar. Eu não sei se aqui no estado do Ceará tem critérios únicos ou podem variar de edital para edital, né? Mas, por exemplo, aqui no que diz respeito no ponto anterior das qualificações profissionais, eu posso exigir que os profissionais eles tenham, por exemplo, no mínimo 5 anos de formação profissional, ou que tenha 2 anos de experiência nessa área a qual eles vão trabalhar, que eles tenham obrigatoriamente conhecimento de alguns softwares básicos, né, de computação ou de um software específico de agricultura de precisão, que tenham carteira de habilitação, ou seja, diversos critérios eu vou ter que me preocupar para saber se realmente as pessoas que vão ser contratadas por meio da empresa vão poder executar, né? E aí, novamente, um dos critérios que pode fazer muita diferença é a empresa que está se candidatando dizer que é capaz de executar esse projeto com um prazo menor do que o edital está oferecendo e com um recurso financeiro também menor do que o edital está oferecendo, porque isso mostra que a empresa pode ser mais eficiente na utilização dos recursos e, obviamente, financeiramente é mais interessante para o que diz respeito da gestão do dinheiro público, né? Então, esses 2 critérios, eles normalmente costumam ser levados em consideração, mas diversos outros também podem ser colocados. De forma que todos esses critérios, pessoal, eles garantem com que haja transparência, né, dentro do processo de seleção pública, para não haver as chamadas peixadas, a manipulação, né, de resultados e, obviamente, você não privilegie contratar uma empresa a qual já tem como objetivo principal utilizar o dinheiro público de uma forma que não seja mais adequada ou empregar pessoas simplesmente pelo próprio interesse, não pelo interesse público, que seria desenvolver um bom projeto para o desenvolvimento da extensão rural dentro desse estado ou município, né? Então, todos esses critérios, além de diversos outros, são para garantir que haja essa transparência, essa celeridade. E lembrando que esses editais de chamadas públicas, eles têm que ficar exatamente públicos, como o próprio nome diz, ou seja, eles possam ser consultados por qualquer pessoa, como, por exemplo, nos diários oficiais do Estado, ou nos sites, né, das secretarias de agricultura ou da própria empresa de assistência técnica do Estado. Ficou claro, pessoal? Washington, tem algum lugar físico que são executadas essas tarefas, como a elaboração do projeto, para que ele seja eficaz? O projeto, qualquer projeto em si, ele vai ser executado de forma física, certo? Não tem nada aqui que a gente conversou que fosse virtual, não, certo? A única coisa que vai ser virtual é a divulgação, às vezes, do edital que acontece nos sites, né, da Secretaria de Agricultura do Estado ou da empresa de assistência técnica, né? Mas todo o processo de elaboração, assim como a inscrição, ela pode ser virtual, né, das empresas que vão se candidatar, mas a execução do projeto em si, ela vai ser física, em um determinado local, ou em várias cidades, em todo o território do Estado. Então, tudo isso aqui é formalizado no documento, que é o edital, mas cujo objetivo é você efetivar
um projeto, né, de extensão rural. E esse projeto ele acontece exatamente na sua forma natural, que é presencial em um determinado local. Ok? Pronto, é exatamente essa parte de presencial em determinado local. Em caso de o funcionário técnico, no caso, ter que se deslocar, né, do seu local de origem, por causa do trabalho da assistência, né? A empresa ela fornece o custeio de custos. Certo. No caso, suponhamos então que uma determinada empresa ganhou o edital, né, aqui para vir fazer assistência técnica em Itaissaba, mas o profissional que ela teve que contratar com a formação que o edital pediu é lá de Limoeiro do Norte, suponhamos, né? Aí, dentro do edital, já vai ter que ter esses critérios, né? Se vai ter recurso financeiro, por exemplo, para auxílio transporte para o trabalhador, né? Se tiver, ok. Se não tiver, aí é aquela história, né? Quem trabalha, quem quer o emprego, às vezes ele tem que arcar com esse custo, né? Se for financeiramente viável. Que isso é justamente, pessoal, uma das coisas que mais prejudica a extensão rural no nosso, nem no nosso estado, é em todo o território brasileiro. Porque quando normalmente os serviços de extensão rural são contratados, o assistente rural, ele não tem auxílio gasolina, ele não tem transporte. Então, você vai receber o salário como técnico, mas você vai estar usando o seu veículo e tendo que se deslocar, por exemplo, para o interior para visitar diversos produtores rurais, pagando o próprio combustível, né? Então é por isso que existe muita dificuldade de conseguir colocar extensionistas em comunidades muito distantes, que é justamente esse ponto aí que não é garantido um auxílio financeiro. Agora, isso no serviço que é prestado pelas próprias EMATES, né? Mas, quando há a contratação de uma empresa por meio de seleção pública, pode ser que o edital coloque como um dos critérios que seja oferecido o auxílio transporte ou mesmo a contratação de um transporte para que esses profissionais possam utilizar. Então, vai depender da formulação do edital. Pode ser que haja e pode ser que não haja. Tá certo, obrigado. Por nada. Então, pessoal, a gente já chegamos aqui no nosso horário e eu vou liberar o link para o formulário da frequência de vocês e a gente volta a conversar nesse assunto na nossa próxima aula, que se eu não me engano é na quinta-feira, tá? Então, em virtude dessa situação, eu não vou liberar exercício de fixação hoje, certo? Eu deixo para liberar quando a gente completar essa aula. Eu vou disponibilizar apenas o vídeo do encontro de hoje mais tarde. Então já está disponível aí o link para o formulário da frequência de vocês. A gente se vê mais tarde às 10h30. Até mais.